Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Enquanto você abre a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu quero também entregar ao Senhor um louvor. Quando a missionária Vanessa falava aqui e louvava, hoje, quando eu estava fazendo a última leitura, eu coloquei alguns louvores ali para ficar escutando. E começou a colocar um louvor, eu não tenho ele decorado na mente, mas ele falou ao meu coração. E enquanto ela falava aqui, Deus começou a testificar esse louvor ao meu coração. Então nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Obrigado por essa oportunidade. glória a Deus. Em silêncio, em oculto, quando ninguém vê tua ferida, tua alma abatida e se pergunta como vou cantar, sangrando, sem forças. O tempo vai te consumindo, o sorriso se esvaindo, o coração está em guerra. A espera da promessa te cansou e as noites se demoram a passar. Se não fosse o teu colo pra me carregar, se não fosse a tua graça pra te sustentar, Ele está te preparando pra algo maior. O processo da espera pode até doer. No quarto vazio, só Deus e você. É aí que Deus começa a movimentar o céu. É aí que Deus resolve te surpreender. É aí que o novo e no final da história você irá cantar. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Fui eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho em mim confia. Enquanto você louva, tem resposta, providência para caminhar. Eu derrubo as barreiras para você passar. Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar. Que Deus começa a movimentar o céu. É aí que Deus resolve te surpreender. É aí que o mago a deriva volta ao lugar. E no final da história você irá cantar. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Foi eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho em mim confia. Enquanto você louva, tem resposta, providência para caminhar. Eu derrubo as barreiras pra você passar. Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar. Me adora que eu entro com livramento, me exalta que o vento se acalma, me adora que
refaço, restauro, dou forças, levanto o abatido e eu curo o ferido, restauro a família e dou vida. Aleluia! E agora que eu entro com livramento, me exalta que o vento se acalma. E agora que eu trago a resposta de vitória, eu faço, refaço, restauro, dou forças, levanto o abatido e eu curo o ferido, restauro a família e dou vida pra você cantar. Se daí o meu renovo abraçar a tua alma. E te dou forças pra continuar. Foi eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho em mim confia. Aleluia! Eu derrubo as barreiras pra você passar, enquanto você louva o meu celeiro. Volta a transbordar, volta a transbordar, volta a transbordar. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, meus irmãos, em todas as suas obras. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Nós iremos ler o 11, amém? E o 31. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Pula lá para o 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido-se e se encontrou. Amém? Pode ser sentar glorificando o nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida, fala sobre a parábola do filho pródigo. Quando o pastor Edson me falou que eu teria a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, como eu costumo dizer aqui também, nós começamos a ler, e algumas palavras que nós até vamos dizer que já conhecemos um pouco, só que nós sabemos que a direção ela sempre é de Deus. E ali no último culto, quando eu dei o testemunho, eu confesso ao Senhor, pastor, a nossa mente é falha, que eu não me recordava daquela ministração do dia que o Senhor usou a referência do filho pródigo. E na hora que o Senhor falou aqui, eu me lembrei e aquilo ficou firme no meu coração e Deus falou: esta é a palavra que será ministrada. Então nós sabemos que não é da maneira que nós pensamos ou da maneira que nós imaginamos, e sim da maneira que Deus quer. Porque Ele tem o conhecimento daquilo que o seu coração precisa ouvir essa noite. Interessante desta palavra é que ela já deixa claro que são parábolas. Só que Jesus, contando essa parábola, traz com uma realidade que, se nós analisarmos, parece que isso verdadeiramente aconteceu. Nós nos identificamos com muitas parábolas que Jesus traz à nação de Israel. Se nós observarmos que Jesus ele começa este capítulo 15 falando sobre a parábola da ovelha perdida. Algo que chamou muito a minha atenção é quando o pastor ele se levanta, guarda as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Interessante também que vai falar sobre uma mulher que ela está dentro da sua casa e ela perde a dracma dentro de casa. E a palavra vai dizer que ela varre a casa inteira diligentemente atrás dessa dracma, e quando ela encontra, ela chama suas amigas e festeja e se alegra por encontrar a sua dracma perdida. O interessante é que agora nós vamos entrar nessa terceira parábola, que ela muda totalmente o contexto, ela muda toda a sua forma e toda a sua narrativa. O normal agora seria, assim como o pastor se levanta e vai atrás da ovelha perdida, e assim como a mulher se levanta e varre toda a casa, tira todos os móveis atrás da sua dracma perdida,
nós poderíamos imaginar que agora o pai, ele vai se levantar e vai atrás do filho que se perdeu. Interessante é que a palavra se inicia dizendo que o homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. A palavra diz que o mais moço ali, observando a vida que ele levava, todos os benefícios que ele tinha dentro da casa de seu pai, o seu coração começa a o enganar. E ele começa a imaginar que aquela vida que ele leva dentro da casa do pai, ele levaria a vida de qualquer maneira e em qualquer lugar. Interessante que agora ele vai chegar em seu pai e vai falar: pai, reparte comigo a minha herança, que é por direito. Só que se nós lermos e interpretarmos o texto, ele não pede a herança e já sai de uma vez, pastor. Ele pede a herança, recebe a herança dentro de um tempo, e após isso ele vai para uma terra longínqua, distante, e a palavra diz que ali ele começa a desperdiçar essa sua herança, com festas, com bebidas, com tudo aquilo que não agradava ao coração de Deus, e não traria crescimento algum para a sua vida espiritual. Interessante que agora nós vamos ver nessa narrativa que o pai, como o pastor, ele não se levanta para ir atrás do filho. Como a mulher, ele não se levanta para ir atrás. Isso chamou muito a minha atenção, porque nós costumamos falar tanto do amor de Deus, e na grande maioria das vezes nós imaginamos que Deus irá se levantar para ir atrás de nós. E isso ficou muito firme no meu coração. E uma coisa que eu tenho pedido todos os dias para Deus é para que Ele me dê amor pela leitura da palavra dele. Para que isso consiga acrescentar no ministério ao qual Ele gerou sobre as nossas vidas. E o interessante é que eu fiquei curioso, mas tem que ter um porquê. Nada na Bíblia, irmãos, é sem referência ou simplesmente feito por fazer. Tudo que Jesus falou tinha um propósito. Eu fui buscar esse propósito, pastor, de por que o pai não se levanta e impede o filho de ir ou vai até a terra longínqua buscar o filho. Aí eu achei, lá em Deuteronômio 21, se eu não me engano, do versículo 15 ao versículo 22, vai falar sobre uma lei que Deus deu a Moisés. E nessa lei, ela fala o seguinte: quando um pai vier buscar ou levar o seu filho rebelde ou desobediente até os anciãos, para que esses anciãos corrijam o seu filho, necessário será que ao entrar novamente na cidade, quando o filho passar pelas portas da cidade, os homens que o esperarem o apedrejem até a morte, para que isso seja notório em Israel e haja temor. Isso acendeu uma luz na minha cabeça. Porque aí eu entendi a necessidade do pai, mesmo amando, não se levantar para ir buscar o filho. Porque se o pai se levanta para ir buscar o filho, se cumpriria aquilo que está escrito em Deuteronômio. O pai teria que levá-lo até os anciãos, e os anciãos dariam ordem para apedrejar e para matar o filho, porque isso era a justiça em Israel. E então o interessante é que agora o coração desse pai talvez esteja ansioso para ir atrás de seu filho, mas a lei não o permite, porque se ele for, ele terá que cumprir a lei, e a lei é justiça e juízo, e trará juízo e morte para a vida do seu filho. Então aqui agora nós vemos a sabedoria do pai do filho pródigo. Interessante que ele está numa terra longínqua, ele está distante. Mas assim como o pai sabia desta lei, o filho mais novo também sabia, os serviçais sabiam e o filho mais velho também sabia. É por isso a revolta do filho mais velho quando o pródigo volta. Porque nós conhecemos o povo judeu e eles seguem à risca a Torá. Os mandamentos, as leis que Moisés deixou escritas neles através de Deus. Então o entendimento que aquele povo tinha, no momento que aquele pródigo retornasse, é de que o pai tinha que se levantar, levá-lo até os anciãos, e quando ele entrasse pela porta da cidade, todos os homens que o esperavam o apedrejassem até a morte. Interessante que agora Deus tem uma maneira especial de tratar com cada ser humano. A forma que Deus trabalha e trata na minha vida, no meu caráter e no
meu íntimo, talvez não seja a forma que Ele trabalhe no seu. Talvez a aprovação que eu passe, que seja Deus me tratando, você não suportaria e vice-versa. A aprovação que você passa, talvez eu não passaria, eu não aguentaria. Mas Deus sabe o limite de cada um. Interessante que agora, o natural, o dinheiro acaba. Só que agora ele já não tem mais o conforto da casa do pai. Ele já não tem mais as regalias que ele tinha na casa do pai, e muito menos os prazeres que ele tinha na casa do pai. Trazer uma reflexão à luz da palavra para as nossas vidas, é isso que na maioria das vezes acontece conosco. Nós entramos por essas portas, às vezes nos parece que são cultos monótonos, ou simplesmente mais uma quinta-feira, mais um sábado, mais um domingo, mais uma terça-feira e mais uma consagração. Interessante que para nós é desse jeito, só que eu vejo que na Bíblia, todas as vezes que se trata de Deus, ou de um pai, quando um filho entra pelas portas, isso traz alegria ao coração do pai. Então aquilo que pra gente, a gente às vezes trata como nem aí, ou às vezes trata como algo tão natural, ou só mais um dia, eu vejo pela Bíblia que traz alegria ao coração de Deus quando nós nos apresentamos diante da presença dele. A Dudinha aqui acabou de ler sobre Jó, nós lembramos da história de Jó, onde fala que os filhos de Deus se apresentam diante da sua presença. Interessante que agora o filho ele começa a observar que todo o seu dinheiro acabou, e tem um versículo aqui que vai dizer que ninguém lhe dava nada, que é o versículo 16. E sabe por que ninguém lhe dava nada? Porque lhe era necessário desejar comer as bolotas dos porcos. Entende, irmãos? Ele não comeu. Mas que a que ponto que o ser humano precisa chegar para olhar o alimento de um porco, aquilo que muitas das vezes muitos de nós não querem nem chegar perto, pela fama que tem, olhar para o alimento daquele animal e ter desejo. Um príncipe, um homem que tinha bens, um homem que tinha regalias, vamos conjecturar, um homem que vivia num palácio, um homem que vivia uma das melhores casas da sua região. Interessante que agora ele vai olhar as bolotas de porcos e ele vai se ligar. O primeiro pensamento dele: muitos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão. Enquanto eu leio essa palavra, Deus destacou no meu coração algumas palavras que estão separadas em específicos aqui, que é desperdício, dissolutamente e necessário. Interessante que quando se trata do filho pródigo, fala sobre dissolutamente e sobre desperdício. Quando fala da casa do pai, fala do necessário. Só que o que chama minha atenção, pastor Edson, é que na casa do pai ele não tinha o necessário. Ele tinha do bom e do melhor. Mas sabe quando a gente abre os nossos olhos e vê que o necessário é o bom e do melhor? Quando a gente não tem nada. Quando a gente deseja comer a bolota de porco. É aí que a gente olha para trás e fala: olha tudo que eu tinha na casa do meu pai. Olha tudo que eu tinha na presença do meu pai. E agora olha o que eu desejo comer. Olha o que eu desejo me aproximar. A palavra diz que agora ele cai em si. É interessante que não houve necessidade de ninguém falar nada para ele. É por isso que a administração acabou de dizer que Deus tem a maneira específica de tratar com qualquer um. Deus tem um jeito específico de tratar e ferir o ego do ser humano. Agora, através disso, Deus começa a trazê-lo de volta. Interessante que a palavra vai dizer que agora ele começa na sua mente, mas eu não vou poder chegar de qualquer maneira diante do meu pai. Porque da maneira que eu saí já era para mim ser morto. Eu sou réu e sou culpado daquilo que fiz. Mas agora eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me perdoa e deixe que eu trabalhe para o Senhor. Sabe o que é interessante? É que na casa, tudo aquilo que ele fazia para ele era muito. Por isso, ele se sente no direito de virar as costas e ir embora. Só que quando ele chega no estado de desejar a comida dos porcos, é porque alguém o colocou para trabalhar. É essa ilusão que na grande maioria das vezes nós temos. Nós olhamos para o mundo como o salmista. Corá, ele vai dizer: olhei para o ímpio e vi que ele prosperava, e o meu coração se entristeceu, mas depois logo vi o fim da riqueza do ímpio. Então é interessante que às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e parece que o necessário não nos é suficiente.
Parece que o necessário é tão pouco. Parece que o necessário é algo que não atrai mais a nossa atenção. Parece que o necessário é algo que não chama mais a gente para perto de Deus. E às vezes a gente olha lá fora e começa a analisar as coisas e fala, parece que está melhor. Às vezes nós estudamos a ministração do filho pródigo e nós, como um ser humano, pré-julgadores, nós já queremos bater assim como Jonas e todos os outros. Mas se nós analisarmos o que passa dentro da nossa cabeça, nós, na grande maioria das vezes, e algumas vezes, nós não somos, mas queremos nos tornar um pródigo, que é um desperdiçador. E sabe o que é interessante? É que dentro da casa do Pai, Deus deu a cada um dom para que possa trabalhar e entregar ao Pai aquilo que é para ser feito. E às vezes até isso nós queremos reter, imaginando que não precisa mais de mim. Não me é necessário mais que eu faça. Tenho mais velho para fazer. Tem aquele que está a todo momento ao lado do meu pai não está sempre pedindo para ele fazer os serviços, então deixa que ele faça. Eu quero minha parte da herança e quero me satisfazer com apenas minha parte. Interessante que agora que ele pensa na sua mente, irei ter com o meu pai. Irmãos, só quem já falhou sabe o que é pensar essa frase. Irei ter com o meu pai. Porque você tem que fechar os olhos para tudo aquilo que é real e que você tem que passar porque você escolheu passar. O pródigo agora ele sabe que ao entrar na cidade, o risco que ele corre, se a primeira pedra acertar, o resto derruba ele. Interessante que agora ele vem a caminho da cidade. Eu quero imaginar os pensamentos que vinham dentro da cabeça do filho pródigo. Será que eu vou conseguir chegar até meu pai? Será que o meu pai vai abrir as portas para mim? Será que o meu pai realmente vai me receber de novo? E por esses pensamentos ele começa a se diminuir. E se diminuindo, agora ele já não se vê mais como filho. Ele fala, eu vou tentar apenas ser empregado de meu pai. Porque os empregados têm fartura de pão. Eu não posso comer bolota de porco. Se apenas eu tiver meu pão de cada dia, para mim será o suficiente. Olha só, ele tinha riquezas, bens. Vamos trazer para os nossos dias atuais. Esses homens ricos que nós conhecemos do nosso país e de fora, vamos imaginar que esse pródigo tinha essa vida que esses homens levam. E agora que tudo ele perdeu, o maior desejo dele é ter o pão de cada dia. Se nós analisarmos isso acontece nas nossas vidas ano após ano. Porque na grande maioria das vezes, Deus está do nosso lado, Deus está nos abençoando, mas aquilo que Deus está fazendo não nos é suficiente, porque nós queremos algo que nós estamos ambicionando. Interessante que todas as vezes que nós olhamos para dentro da parábola do filho pródigo, nós vamos olhar como igreja, vamos conhecer o contexto da palavra. E conhecendo o contexto da palavra, nós vamos olhar e o desperdiçador. E quantas das vezes eu e você, até mesmo dentro da casa do Senhor, não desperdiçamos aquilo que Deus nos dá. Não gastamos dissolutamente aquilo que Deus nos dá. Às vezes não levamos a sério os presentes que Deus nos dá. Interessante que agora, pastor, esse homem ele entra pelas portas da cidade. E sabe a única coisa que poderia salvar ele do apedrejamento? O abraço do seu pai. Pela lei mosaica e pela tradição judia, se o pai se lançasse ao pescoço do filho e o puxasse para dentro da casa, ninguém poderia apedrejar, porque apedrejando o filho, apedrejaria ao pai. E apedrejando ao pai, apedrejaria um inocente. Você entende por que foi necessário Jesus sacrificar por mim e por você? Você entende por que foi necessário cada tapa, cada cuspe, cada coisa que Jesus passou na cruz do Calvário? Para que eu sou merecedor de pedrada. E olha, de bocadas, pode-se dizer. Mas o interessante é que Jesus, o sacrifício dele, ele foi exatamente para nós e para isso.
para que todas as vezes que nós sabemos que nós somos dignos de pedrada, nós abaixarmos a nossa cabeça, reconhecermos o nosso erro, porque não adianta também errar e querer se ensoberbecer e achar que nada fez, mas abaixarmos a cabeça e ter a proteção de Jesus enquanto nós caminharmos novamente ao lado de Jesus para dentro da casa, Ele nos conduzirá, e sim, lá dentro agora Ele terá uma conversa comigo e com você. Então, apedrejando ao filho, apedrejariam ao pai. Então não era possível lançar em nenhuma pedra, porque senão apedrejariam um inocente junto com o culpado, e logo seriam dignos de juízo também. O que chama minha atenção agora nessa palavra é que agora eles se encaminham para dentro de casa. Vamos analisar, cada um com o seu pensamento, cada um com uma visão diferente. O pai com alegria no seu coração por aquele filho que talvez poderia até estar morto, mas que agora está em seus braços. O filho envergonhado porque sabe que fez o que não era para fazer, e a multidão esperando o pai soltar para poder matar. Então olha o contexto dentro de uma mesma parábola, dentro de uma mesma história, com três pensamentos totalmente distintos. Um coração alegre, vários corações com ódio e um coração com culpa. Interessante que agora, quando ele entra em casa, o pai olha as suas vestes, o pai olha o seu estado. A palavra vai dizer que agora o pai, ele fala ao pai: me permita ser trabalhador teu. O pai olha para os seus trabalhadores e fala: vai lá, traz roupa, traz sandália e traz o anel. Vamos analisar. O pai está observando a maneira que o filho retornou. Interessante que o que o pai fala: você vai caminhar aqui dentro da mesma maneira que você caminhava. Você vai voltar a ser aqui dentro aquilo que você é. Você saiu, não foi com essas vestes. Essas vestes não pertencem a esse palácio. As vestes que você vai usar aqui dentro, essas vestes. Interessante é que quando o filho volta, ele volta todo rasgado. Vamos imaginar, ele volta com vestes de terra longínqua. Ele volta com vestes de alguém que estava padecendo necessidade. E o pai olha para ele e fala: essas vestes eu até poderia deixar você com elas, mas agora vem cá, porque eu tenho vestes novas para você. Interessante que agora ele manda colocar em vestes, ele manda calçar novos sapatos e ele manda colocar o anel. O interessante é que aquele anel é um anel de governo. E se nós olharmos também agora para a lei judaica, para a lei de Moisés, a qual Deus deixou instituída, o certo, pastor, aquele anel nem para ele era. O anel era para o mais velho. Na lei, na liturgia, se o pai fosse dar governo dentro do lar para alguém, era para o mais velho. Só que nós vamos voltar um pouco atrás da palavra e nós vamos lembrar, esses dias para trás também o pastor citou aqui sobre Esaú e Jacó. O interessante é que, se necessário for até inverter a ordem, às vezes Deus inverte, por conta do propósito. Interessante que eu imagino agora a cabeça do pródigo, a sua maneira de agir, agora com aquelas vestes limpas, com aquelas sandálias novas e com um anel que não era direito seu no dedo. Agora eu imagino que aquela culpa começa a sair de dentro do seu coração. O propósito começa a reavivar, encher e preencher a sua alma. Só que nós sabemos, irmãos, que na grande maioria das vezes nem todos se alegrarão com isso. Se nós observarmos a nossa vida, quando nós estamos caídos, nós somos dignos de misericórdia, nós somos dignos de compaixão, mas quando nós nos decidimos nos levantar, a grande maioria das pessoas não se alegram com isso. Evangelista, por que você diz isso? Imagina bem, analisa a minha e a sua vida, do início da nossa trajetória com Cristo até aqui. Mas sabe o que isso chama minha atenção também? É que o pródigo agora, pelos erros cometidos, pela escola que ele vivenciou lá fora, pela falta e por valorizar agora o necessário, ele olha para o seu pai e começa uma nova caminhada. Interessante que dentro desse contexto inteiro, o irmão mais velho está no campo.
Quando o irmão mais velho está no campo, ele chega e toma uma atitude que qualquer um de nós tomaria. Por que tem esse som de festa? Que alegria é essa? E da onde estão vindo esses bois e esses bezerros? Interessante que os empregados vão dizer a ele: aquele teu irmão que tinha sido despedido retornou, e seu pai mandou preparar para ele uma festa. A palavra diz que o mais velho ele não entra. Ele manda chamar o seu pai para que o seu pai saia para fora. Interessante na palavra é que quando o pai sai para fora, ele se encontra com o mais velho. A palavra vai dizer que o mais velho começa a dizer a ele: eu não tenho te servido aqui diligentemente todos os dias da minha vida e você nunca assou boi para mim. Aí o pai traz uma das maiores lições que nós podemos guardar na nossa vida. Ele deu essa lição para o mais novo de uma maneira e para o mais velho de outra maneira. Tudo que eu tenho aqui é seu. Em todo esse momento que você está aqui comigo, tudo isso é seu. Sabe o que eu acho interessante? Trazendo isso para o nosso lado espiritual. Nós temos benefícios dentro da casa do Senhor que o mundo não tem. Um ímpio, ele pode orar e ser curado, mas ele terá dúvida se a sua oração será respondida. Já nós temos a convicção que a palavra diz que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Nós temos as palavras que dizem que enquanto homens estavam presos, cativos e enfermos, a oração da igreja tirava alguém da prisão, levantava alguém, curava alguém. Então uma convicção de um privilégio que nós temos dentro da casa do Senhor é de que quando nós orarmos, nós seremos respondidos. E às vezes nós não valorizamos esses privilégios. Às vezes nós não entendemos que se nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com Deus, por mais que Ele não nos responda, ali na hora, nós estamos sendo ouvidos. É um dos privilégios que o pródigo não imaginou que perderia. Nós analisamos que se nós entrarmos por essas portas com o coração dilacerado, porque a luta, irmão, aí fora, para o ímpio é física, é carnal. Para nós que somos cristãos, é física, carnal e espiritual. Então, às vezes se torna pior para nós. Não falando isso se vitimizando, mas eu vejo isso como uma realidade. E é a nossa realidade. E quando nós entramos por essas portas, nós entramos ali no primeiro louvor, às vezes ainda não tão legal. No segundo louvor, a gente ainda está meio entristecido. Já quando chega no terceiro louvor, parece que a luta que estávamos afligindo há meia hora atrás já começou a ganhar um alívio, já começou a ganhar um refrigério. Passa-se o terceiro, quarto, o quinto louvor, começa a entrar nos dízimos e nas ofertas e vem a palavra, isso traz um fôlego novo pra gente. Isso é um privilégio que infelizmente o ímpio não tem. E nós dentro da casa do Senhor, é um dos privilégios que nós temos. Se nós começarmos a analisar cada culto, por isso que eu disse que no início da ministração, que nem um culto é normal. Ah, irmãos, mas hoje parece que nada aconteceu, não aconteceu talvez na sua mente, porque cada louvor que você abre para entregar a Deus, se você tiver com o seu coração contrito e quebrantado, irmãos, nós temos que entender que não há necessidade de Deus se manifestar a todo momento. Nós temos que parar com esse tipo de pensamento, de imaginar que a toda hora Deus vai nos responder de todos os jeitos e de todas as maneiras. A presença de Deus, ela não é magia. A presença de Deus, ela não é espetáculo. A presença de Deus é poder dentro de nós. E o interessante é que esse poder nós começamos a sentir. Alguns choram, alguns se movimentam, alguns falam em línguas, e quando nós saímos lá fora, a luta ainda está lá. E às vezes até pior. Mas nós temos o entendimento de que essa luta, se nós colocarmos na mão dele, nós temos a probabilidade de vencer. Porque a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. E o interessante é que tudo isso, o pródigo, ele não via como benefício. Ele imaginou apenas que o financeiro era o que mudaria a sua vida e a paz que ele tinha dentro da casa do pai, ele teria também na terra longínqua. O interessante é que quando ele chegou na terra longínqua,
ele percebeu que não era o dinheiro que o pai tinha que trazia paz. Não eram os benefícios que o pai dava que trazia tranquilidade. Não era a casa bonita que trazia conforto. Ele percebeu que o que trazia tudo isso para o coração dele era a presença do pai. Glória a Deus. Ele está na presença, ele está ali onde o pai estava. Interessante que essa alegria vai retornar para o coração dele quando ele retorna para sua casa. E agora com uma lição nova. Espera aí. Agora, aquele pão que quando eu estava longe, eu tanto valorizei por não ter, agora estou vendo servos de meu pai se alimentarem e se fartarem dele, e eu estou novamente de volta à mesa. E estou vendo este pão que eu imaginava de longe, e imaginei que nunca mais o veria. Agora imagina a vida que esse pródigo começou a levar. A Bíblia não diz, a parábola não nos traz referência do que ele vivenciou lá para frente. Mas vamos imaginar, dentro do amor e do carinho que o pai o recebeu, como que foi a vida dessa família lá para frente. A palavra que Deus quer trazer ao nosso coração esta noite é que na grande maioria das vezes nós não precisamos nem ir lá fora. Às vezes nós nem saímos lá fora para buscar algo ou levar algo que nós achamos que é nosso. Porque na grande maioria das vezes nós cantamos aqui dentro, irmãos, e se nós formos cantar num samba, num pagode, num forró, em qualquer outra coisa, não será da mesma maneira. Porque a unção e a graça, quando é derramada, é a unção e graça que faz você sentir. Não é a voz do evangelista Marcos, não é a voz do pastor Edson, não é a voz do presbítero Vinícius. É a graça de Deus, se não for a graça. Então tudo aquilo que nós sentimos em meio aos louvores, o conforto que é trazido ao nosso coração, o consolo, é através do Espírito Santo, coisa que lá fora nós não iremos achar. Coisa que se nós tentarmos entregar isso, receber isso lá fora, não vai achar. E às vezes nós olhamos para fora e imaginamos, o que eu estou fazendo aqui? Porque olha como é lá, e olha como é aqui. Eu posso dizer que esses dias eu tive uma experiência que eu fiz com alguns levitas de Corá. A grande maioria dos meninos da minha idade, dos dois bairros onde eu morei, primeiro lá no Parque Novo Mundo e depois aqui no Continental, direto eu mostro para a Maiara. O mais fraquinho está andando com livros, mas eu sei o que eles fazem. Eu conheço e tenho intimidade de conversa com eles. Eu sei o que eles movimentam. E aí logo veio de novo a resposta dos próprios levitas de Corá ao meu coração. Mas eu sei o fim da riqueza deles. Porque não adianta nós dizermos, irmão, que o evangelho é facilidade, porque não é. Mas uma coisa nós podemos dizer, e eu posso falar com propriedade, nada troca a alegria de estar na casa do Pai. Nada, nem o dinheiro nesse mundo compra a alegria e o prazer de você estar e sentir a presença do Pai. O interessante é que agora o mais velho não tem esse entendimento. Por quê? Porque ele também tem, mas pelo jeito também não valoriza. Mas o Pai lhe dá essa lição: tudo que eu tenho é teu. Interessante desta palavra, se nós trazermos para a nossa vida e imaginar Deus falando isso para a gente: tudo que eu tenho é teu. Nós não conseguimos, eu ter essa dimensão de conseguir, pastor, acessar o que Deus quer dizer com isso. Mas Ele disse. Interessante que nós não conseguimos imaginar, mas Ele falou. Ele já deixou para nós. É que às vezes a nossa mente realmente não consegue acessar o que Deus pode fazer, o que Deus é. Interessante que com essa palavra eu trouxe ao meu coração algumas lições, e é essa que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos que aprender a valorizar Deus, falando espiritualmente, irmãos, cada pão que nos é dado.
Porque às vezes nós não valorizamos verdadeiramente aquele tom, a palavra que foi ministrada. E nós simplesmente deixamos ela ir ou deixamos ela existir. Um dia alguém pregou sobre isso. Só que um dia essa palavra ela vai fazer tanta falta pra gente. Um dia uma palavra dessa ela faz tanta ferida no coração. Um dia de não ouvir uma palavra dessa ela traz tanta tristeza e tanta amargura. E trazendo espiritualmente falando, quando ele deseja comer a bolota dos porcos. Imagina espiritualmente alguém que é ungido por Deus. O que é espiritualmente ele desejar comer bolota de porcos? Algo que é podre, fedido e para nós até nojento. Isso no mundo espiritual. É aquilo que Cristo diz, que o homem voltando se torna seu estado 7 vezes pior, porque o inimigo vai jogando ele de ladeira em ladeira. Então é interessante que Deus guarde isso nos nossos corações nesta noite. É que cada dia, cada momento que nós entrarmos por essas portas, desde o primeiro louvor que for entoado, nós não venhamos ser como algo comum, porque não é. Não é. Obrigada, Jesus. Pode ser do mais novo ou mais velho que esteja cantando o louvor que for, está louvando o nome do Senhor. Aleluia. Pode ser do mais novo ou mais velho que esteja falando da palavra, está falando da palavra do Senhor, e ela é viva e eficaz e poderosa. Então tudo aquilo que sair daqui de dentro da palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. Para que nós nos tornemos não como mais velho e muito menos como pródigo, mas sim como pai, que tenha conhecimento da palavra, entendimento de agir no momento certo, porque para refrescar nossa memória, se aquele pai se levanta e vai atrás do filho, ele mesmo estaria assinando a sentença de morte de seu filho. Mas o ato dele ficar e esperar o filho retornar, ele está dizendo, agora ele tem pelo menos uma oportunidade de poder voltar, porque quando ele voltar, eu vou saber o que fazer. Mas se eu for atrás dele, juízo terá que ser feito. É muito interessante que quanto mais nós nos aprofundamos na Bíblia, mais nós vemos o quão ela é maravilhosa. O quão tudo que Jesus falou tem um propósito. E isso se trata de uma parábola. Só que lá em Deuteronômio se trata de uma lei. Então isso aqui verdadeiramente acontecendo, o pai teria que assinar a sentença de morte de seu filho. Quantas das vezes Deus não teria que assinar a minha sentença de morte e ele revogou? Eu digo isso por mim, você pode responder por você. Quantas das vezes Deus olhou para a gente e falou, eu vou te esperar, eu vou ter calma, porque se eu me levantar, eu vou ter que me levantar com juízo. E se Deus se levanta com juízo, não tem o que fazer, porque Ele é o justo juiz. Mas a misericórdia dele se renova e se renovou. E ele falou, eu vou ficar sentadinho no meu trono e esperar. E quando você passar por essas portas, eu vou passar a mão pelo teu pescoço. E você vai vir para dentro. Na hora que você vier para dentro, aqui eu falo com você. A única coisa que me passa na mente é esse filho olhando para cima da mesa aquele pão. Que foi o que ele citou. Foi a única coisa na casa que ele citou. De todos os valores que a casa tinha, agora ele olha para o pão. Coisa que todos os dias de manhã nós comemos e às vezes pode parecer tão insignificante. Se alguém te perguntar o que você comeu hoje, você vai falar o que você comeu de mistura no almoço, o que você comeu no almoço, talvez o que você esteja preparando na sua janta, mas de manhã você comeu pão e você não vai lembrar. Vai ser a última coisa que você vai falar é do pão. E às vezes espiritualmente nós vivemos assim. A última coisa que nós lembramos é da palavra. A última coisa que nós lembramos é do propósito. A última coisa que nós lembramos é daquilo que verdadeiramente tem valor e todos os dias está em cima da mesa. Independente se a casa tem lustre, independente se a casa tem enfeite, todos os dias o pão está na mesa. E a gente nunca observa.
Então, para que isso fique gravado e guardado nos nossos corações, quando nós entrarmos por essas portas, nós temos que estar atentos a isso. Eu preciso valorizar esse pão, porque um dia ele me fez falta. E no dia que ele me fez falta, eu imaginei que ele nunca mais o veria. E por imaginar que nunca mais o veria, agora olhando para a mesa e o vendo, isso me alegra novamente. Não é o sapato, não são as vestes, não é o anel, porque o ser humano é tendencioso a falhar. Mas o pão alimenta, o pão dá força, o pão sustenta, o pão leva para frente. É por isso que agora a única coisa que ele vai lembrar é o pão. Nada mais para ele tem valor. O dinheiro que ele desperdiçou, provavelmente agora ele não quer nem mais saber de pedir novamente herança para o seu pai. Agora a única coisa que interessa ao seu coração é isso aqui. A única coisa que deve nos interessar é isso. Porque quanto mais isso nos interessar, nós entraremos por essas portas dispostos a entregar a Ele o melhor que nós pudermos. Porque quando somos pródigos, nós queremos tirar dele para levar para fora. E quando nós entendemos a importância disso aqui, nós queremos tentar de qualquer maneira entregar alguma coisa para Ele. Mesmo a palavra dizendo que nossa maior justiça para Ele é como um trapo de imundícia. Mas mesmo que se for para entregar um trapo de imundícia, eu vou ter que entregar alguma coisa. Eu só não posso ficar sem entregar nada a Ele. Eu só não posso ficar sem fazer nada para Ele. E o que você pode fazer, evangelista? Nada. Nada. A gente pode pregar o dia inteiro. A gente pode pregar todos os momentos, e todos os dias, e todos os cultos. Evangelizar aí na rua todos os momentos. E o que nós estaremos fazendo perto do que Deus faz para nós todos os dias? Nada. Nada. Exatamente nada. É isso que ele diz ao mais velho. Você está aqui, rapaz. Tudo isso aqui que você está olhando, você pode pôr a mão. Ninguém vai olhar feio para você se você pegar o microfone e vir cantar. Ninguém vai olhar torto se você pedir uma oportunidade para pregar. Aleluia. Muito pelo contrário, tudo é teu. Glória a Deus. A todos os momentos está aqui. Você quer o que? Você quer comer boi? Por que você nunca me pediu? O interessante dessa palavra é isso. É essa reflexão que Deus quer ficar guardada aos nossos corações. Porque na grande maioria das vezes nós falamos para Deus que se levante, se levante, se levante. Irmãos, quando Deus se levanta para juízo. Deus se levanta para agir. E o agir de Deus não é igual ao nosso. O agir de Deus não é semelhante ao da humanidade, que pode errar, que pode falhar. É agir de justiça. Enquanto Deus está sentado, nos ouvindo, e nós conseguimos falar com Ele, temos que valorizar. Porque um dia Ele se levantará. E nesse dia que Ele se levantar, é aí que o negócio vai ficar sério e estreito. Então, essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, foi até aqui que Ele me deu. Os irmãos recebem esta palavra. Amém. Glória a Deus. Jesus.